Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Aproveitar que os irmãos estão em pé, possa abrir sua Bíblia em Atos 2. Amém? Atos 2, no seu verso 1 até o 4, amém? A palavra vai nos dizer assim: E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falasse. Amém? Pode se assentar, irmãos. Nós vamos falar um pouco dessa pessoa, que é a pessoa do Espírito Santo, que é tão especial para nós. É uma que o Senhor rogou orou, para que ele intercedesse ao Pai que enviasse para nós o Consolador. Essa pessoa que nos transforma a cada dia, essa pessoa que nos renova, essa pessoa, como a irmã Prada disse, que nos dá o dom, os frutos do Espírito Santo, que é a alegria, e que possamos, vou falar um pouco dessa pessoa tão especial que é o Espírito Santo de Deus, amém? Fiz um pequeno esboço, vou tentar seguir, mas vai ser um pouquinho complicado, mas vou tentar segui-lo conforme o Espírito Santo nos direcionar nessa noite. Nós sabemos que o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade. Todos nós temos essa certeza que estamos aqui nesta noite. Como o nosso irmão Ninho disse também, ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo numa só pessoa. Ele é tão especial como o nosso Jesus e como o nosso Deus Altíssimo. E vemos, como vimos no texto, em Atos 2, o Espírito Santo sendo derramado sobre os discípulos de Jesus no dia de Pentecoste. Esse evento deu o início à igreja. Por que ele deu início à igreja, o Espírito Santo? Porque estavam ali todos reunidos, vários dias, 10 dias reunidos ali, que o nosso Senhor Jesus Cristo subiu aos céus, e ficaram sem a presença do Espírito Santo, sem a presença do nosso Senhor Jesus, 10 dias na terra. Imagina como que foi. Eles orando os 10 dias, e de repente o Espírito Santo derramou sobre eles. E ali deu grande poder sobre todos eles. Todos foram cheios, todos foram impactados pelo poder do Espírito Santo. E essa força, esse poder deu a eles de sair pregando, evangelizando. Aí que deu início à igreja. E também mudou a história da nossa salvação, porque deixamos de viver a lei e começamos a viver pela graça. A partir do momento que o Espírito Santo desceu, a lei para nós começou a ficar no passado e começamos a viver a Cristo, a salvação nossa pela graça. E que possamos crer sempre nisso e saber que o Espírito Santo nos dá esse poder para crer que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu por cada um de nós. O derramamento do Espírito Santo descreve o evento em Pentecoste, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos. Sabemos que todos reunidos em Jerusalém, orando, clamando, esperando pelo cumprimento da promessa de Jesus. Já foi falado, o nosso irmão Rodrigo também, sobre as promessas do Senhor Jesus. E essa foi uma das promessas que ele fez para nós. Amém? Clamando vários dias, e eles orando, clamando, 10 dias, e de repente, um vento como de um vento forte, veio do céu, e línguas como de fogo pousaram sobre eles. Eles foram cheios do Espírito Santo. Eles começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo nos concedia falar. O derramamento teve o seu propósito. O derramamento do Espírito Santo
é uma resposta de oração de nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra lá em João 14, 16 e 17. Eu roguei ao Pai, e Ele nos dará outro Consolador, para que fiqueis convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não ouve e nem o conhece, mas vós conheceis, porque habitais convosco e estará em vós. Por que a gente conheceu esse Espírito Santo? A partir do momento que aceitamos a Cristo, que descemos as águas, a gente já fomos selados com o Espírito Santo. E a partir do momento que fomos selados com o Espírito Santo, já recebemos o fruto do Espírito Santo. Esse todo crente que desce a partir das águas, ele já recebe esses dons, esses frutos, né? O amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão e o mais complicado, que é o domínio próprio, que muitas vezes a gente luta contra ele. O domínio próprio sobre as nossas vidas, eu principalmente luto bastante, porque aonde que a gente luta contra a nossa própria carne, como a nossa irmã Luciana, que a gente tem que olhar para o espelho e debater com a gente mesmo os nossos erros, não jogar erros, culpas dos nossos irmãos, que muitas vezes a gente causa, como se diz, propósito na vida do nosso irmão e colocamos culpas neles, por uma palavra maldita, maldizente, uma palavra mal colocada, e a gente acaba se fortalecendo nisso, e é o domínio próprio da gente, a gente não consegue vencer, por uma conversinha fiada, por uma conversinha que a gente começou assim, não vai dar em nada, mas os irmãos que estão iniciando na fé, pode ser tudo, a gente pode perder um irmão na fé, por uma palavrinha boba que a gente fala. Então a gente tem que ter esse domínio próprio, e a gente tendo o amor, a gente cumpre todos esses frutos do Espírito Santo, porque se o amor a gente tiver na nossa vida, todos esses vão se cumprindo, conforme a gente vai crescendo na fé, amém? E o Espírito Santo também tem os dons do Espírito Santo, que quando a gente é batizado pelo poder do Espírito Santo, ele nos dá os dons. E muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu tenho que falar em línguas para ser batizado com o Espírito Santo? Eu tenho que ser interpretador de línguas para receber o batismo do Espírito Santo? Não, ele dá conforme o Espírito Santo acha que a gente deve receber. A gente tem o dom de profecias, que ser batizado pelo Espírito Santo. A gente tem um dom de conhecimento. A gente tem a fé, a cura, milagres. Tudo isso gera com um batismo do Espírito Santo. Então, muitos já morreram não falando línguas, mas foram batizados pelo Espírito Santo nas curas, nas libertações. Então, possamos ficar cientes disso. E que sejamos sempre guiados por esse poder que é o Espírito Santo, e sempre possamos ser consolados por ele, possamos ser alimentados por ele diariamente, todos os dias que levantamos, pedindo a proteção do Espírito Santo, para que ele possa guiar o nosso dia. A gente pedindo a intercessão do Espírito Santo, ele vai rogar ao Pai pelas nossas vidas. Toda vez que intercedemos, pedimos a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas, desde o nosso levantar até o nosso adormecer, a hora que a gente vai se deitar, agradecendo pelo dia que ele nos deu, que possamos receber o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Amém? E eu vou falar um pouco também sobre os grandes avivamentos que a gente teve do Espírito Santo desde o Antigo Testamento, que muitas vezes as pessoas acham que o Espírito Santo não operava no Antigo Testamento. Ele opera desde o início até o fim da Bíblia, como Jesus também operou desde o início até o fim da Bíblia, como nosso Deus também operou desde o começo até o fim. Nosso Deus veio no começo, ele próprio, falando com os profetas, descendo ali na Arca da Aliança, fazendo morada ali, subia, descia, falando com todo aquele povo, e muitos não aceitou o nosso Deus
vindo especialmente. E Ele, tendo amor por cada um de nós que estamos nessa noite, Ele enviou seu Filho, ainda com amor da multidão do mundo, Ele enviou seu Filho também foi rejeitado por muitos. E ainda o Senhor, subindo, intercedeu por nós e pelo simples Pai, envia um Consolador. Essa foi a nossa última chance. E muitos estão desprezando esse poder do Espírito Santo, estão desprezando essa pessoa tão especial desses dias de hoje. Muitos estão deixando, é uma pessoa qualquer, é um poder maior só que estão pregando, mas não. Ele que nos convence de todo o nosso mal, de tudo aquilo que a nossa mente maquina, o Espírito Santo está nos convencendo que isso é o contrário. Então possamos crer. O primeiro avivamento, esse já no Novo Testamento, foi o avivamento do Pentecostes, que eu falei, do derramamento do Espírito Santo, onde que todos saíram ali, os discípulos saíram, e por mais de 3.000 almas, já no primeiro impacto, aceitaram a Cristo. O avivamento lá em Samaria, Felipe pregou o Evangelho também em Samaria, resultando nas conversões em massa e milagres. Olha o poder e a impactação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Como a gente deixamos nos levar e o Espírito Santo nos encher. Também agora no Antigo Testamento, o avivamento de Elias, lá no Monte Carmelo, que até o nosso pastor Leandro pregou. Ele confrontou os profetas de Baal, resultando em um avivamento espiritual em Israel. Tudo isso é obra do Espírito Santo, que possamos enxergar. O avivamento também de Josias, que liderou uma reforma espiritual em Judá, resultando em um grande avivamento. Está lá em Reis, no 23, 22. Também o avivamento de Ezequias, que promoveu a purificação do templo e uma renovação do culto, resultando em um avivamento nacional. Também nos nossos dias, também de hoje, o exemplo de grandes despertamento da igreja, que aconteceu o primeiro despertamento da igreja em 1730 a 1755, o avivamento espiritual na Inglaterra e nas colinas americanas, liderado por os pregadores Jonathan, Ward e Jordan, e o avivamento na Rua Azusa, em 1906 a 1915, um avivamento em Los Angeles, liderado por William, que foi o berço do movimento pentecostal moderno. Vimos esses grandes movimentos acontecendo e ainda muitos deixam de acreditar que o Espírito Santo operou desde o começo até agora, nos nossos dias de hoje, fazendo milagres ainda, nos despertando no nosso dia a dia, numa intriguinha que a gente tem com nossos irmãos, o Espírito Santo convencendo para a gente pedir perdão, para reconciliar, que nós não temos a nossa salvação em Cristo. Ele sempre nos levando no caminho da nossa salvação, porque sem Ele, como que a gente vai ter a nossa salvação? Se Ele nos convencer dos nossos pecados, dos nossos caminhos tortuosos, quem que vai nos convencer? É o nosso irmão do lado que vai nos convencer dos nossos erros, se nós não acreditar no Espírito Santo? Se é Ele que convence? E que possamos sempre crer nessa trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que Ele venha sempre nos convencer, sempre nos reviver a cada dia. Que Ele venha nos transformar. E que nesse dia de hoje, aqueles que estão enfraquecidos, que peçam que o poder do Espírito Santo venha encher novamente, para que o poder do Espírito venha brilhar em nossas vidas. Aquele que nunca sentiu o poder do Espírito Santo, peça essa experiência que Ele dá. O Espírito Santo, Ele vem na nossa entrega diária, e eu falo para nós obreiros também, para nós somos bem mais cobrados também, o que a gente está fazendo nos nossos dias a dias? O que nós obreiros estamos fazendo para nós ganhar almas? O Espírito Santo nos encheu para quê? Para ficar esquentando o banco? Para ficar falando mal da vida do irmão? Para falar assim, hoje só vou na igreja, voltar para o meu lar, nada aconteceu? Nós somos obreiros da casa do Senhor. Nós temos que ser revivados todos os dias.
Aqueles que estão fracos, a gente ter força para fazer ele levantar, para a gente ter o poder de colocar as nossas mãos, impor as nossas mãos, o poder do Espírito Santo nos usar na cura, na libertação. E muitas pessoas dizem, pastores, presbíteros, falando que o poder do Espírito Santo não está operando mais, não opera porque a gente não dá espaço. Porque se a gente dá espaço ao Espírito Santo, ele opera, faz grandes milagres nas nossas vidas. Muitas casas de obreiros estão decaindo porque está cheio, esvaziou e não consegue se encher mais. Mas foi um separado. Todo aquele que provou do Espírito Santo, como diz a nossa irmã Débora, como que pode voltar atrás? O Espírito Santo, ele renova o nosso lar dia a dia, nosso lar tem paz, nosso lar tem alegria. Mas deixa o Espírito Santo se afastar disso. A gente começa a voltar para o nosso mundo de antigamente, esquecer que há um Deus maravilhoso sobre as nossas vidas. Até aqui o Espírito Santo me falou para passar para os irmãos, e como já disse, eu não sou um pregador da palavra, mas trouxe aqui só um pouquinho que o Espírito Santo possa ser na nossa vida, que ele possa nos alimentar diariamente, que ele possa nos fortalecer. E cada vez que a gente ouvir algum comentário de um irmão ou de uma irmã, que vamos orar por cada um deles. Vamos ser um obreiro fiel ao Espírito Santo. Vamos ser um obreiro fiel a Deus, ao nosso Senhor Jesus. Se a gente vê um comentário desagradável, vamos dobrar os nossos joelhos, vamos nos encher para dar uma resposta certa para os nossos irmãos. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade nessa noite, que o Espírito Santo venha falando em cada coração. Amém?